Se quiser que comece, eu começo. Pronto, eu tô terminando de avisar aqui no grupo, aí os meninos vão entrando, viu? Mas é rapidinho. Tranquilo? Pronto, pessoal, acho que você pode começar, viu? E à medida que eles forem chegando, eles vão entrando. É o tempo de o senhor se apresentar também para a gente. Primeiro, queria agradecer o convite, Afonso, de participar desse curso. Tá? É um curso muito legal, o cronograma está muito interessante, parabéns aí a todos. E realmente, assim, foi até uma surpresa, foi um tema bem assim, específico, um tema difícil, bem interessante. Eu acho que deve ser realmente do conhecimento todo o médico teve. Então, vamos lá. Vou passar, tá? E aí, galera, quero que vocês comentassem. Proteção de quê? Pronto, eu vou introduzir aqui para os meninos, falar logo o tema, viu? Porque eu acho que nem todo mundo tá ciente sobre essa questão. Algumas pessoas sim, mas outras pessoas acho que conseguiram pegar só no final essa parte da aula. Aí, assim, pessoal, boa noite, né? Inicialmente, a gente vai dar início agora a gente vai dar início à nossa quinta aula agora do curso e hoje a gente vai falar sobre a parte de estratégias de ventilação protetora. E aí, para isso, a gente vai fazer uma aula, como eu falei para vocês, um pouco mais interativa. Né? Então, a gente vai conversando e à medida que vocês forem vendo os slides, vocês podem ir comentando também e dando a opinião de vocês, etc. A gente vai fazendo isso, tá? Queria começar agradecendo ao senhor pela oportunidade de estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui na Liga de Medicina Defensiva da UFCA. A gente está fazendo esse projeto, já está com mais ou menos um mês, a gente já conseguiu, estamos na quinta aula, e aí a gente está varrendo toda a medicina, toda a parte de ventilação mecânica aplicada para o paciente da emergência e da UTI. E aí, para alguns é o primeiro contato, alguns já são internos, mas enfim, a gente vai trabalhando aqui. Então, galera, queria que vocês participassem, vamos fazer um negócio bem interativo, tá? Seria ventilação protetora, mas proteger de quê? O que vocês imaginam? Professor, eu acredito assim, a gente faz uma ventilação protetiva porque o ventilador ele pode causar alguns danos durante o manejo. Então, vendo assim das últimas aulas e olhando por fora, tem aquela questão do barotrauma, pode levar um pneumotórax ou causar acho que é volutrauma, que você é um volume excessivo, né? E ele vai insuflar o paciente. E aí, a cardíaca pode causar também. Então, são mecanismos para a gente reduzir. Então, em vez da gente estar tratando, a gente está danificando o pulmão do paciente. A gente tenta evitar. Acredito que seja por aí. Boa, perfeito. Então, é proteger os danos que a ventilação mecânica pode causar ao paciente, né? É justamente isso, tá? Então, assim, voltando um pouquinho lá para a história, quando começou a fazer ventilação mecânica, tá? Começou a ver o quê? Lá em 1933, começou a identificar que o excesso de pressão poderia causar dano. E aí, avançando um pouquinho mais de estudos, o pessoal começou a reduzir um pouquinho a pressão, deixar mais com o paciente, começou a jogar mais volume e viu que também excesso de volume causaria dano. E aí, pessoal, excesso de pressão dá dano, excesso de volume dá dano, então eu vou reduzir o volume. Aí causou muita paractasia. E aí viu que também isso também daria dano. E aí estavam tentando encaixar o meio termo, mas viram que também você fazer um excesso de energia no pulmão também dá dano. Tá? Então, isso que a gente vai comentar um pouquinho. Tá? E aí tem as 4 formas básicas que a gente tem de agressão no pulmão. Então, a gente faz uma ventilação protetora para a gente não agredir o nosso pulmão. Tá? E aí, pessoal, antigamente, os ventiladores só tinham um modo, que era de pressão. Inclusive, os primeiros ventiladores, eles geravam a pressão na gente como a gente respira. Como é que a gente respira? A gente gera uma pressão negativa e o ar entra. É isso.
Então, se você pegar aquela epidemia, aquela pandemia da poliomielite, vocês podem botar uma foto depois ali no Google, tem os ventiladores, ele era uma máquina imensa de ferro que o paciente ficava dentro dela. E aí, o que é que ele fazia? Ele gerava uma pressão negativa, e aí o tórax expandia e o ar entrava. Tá? E aí, vi que isso era muito viável. Então, como é que hoje funciona a ventilação mecânica? Na fase inspiratória, é gerada uma pressão positiva na via aérea. Tá? Isso faz com que o ar entre. É um pouco não fisiológico em relação ao que a gente faz. Porque quando a gente inspira, gera uma pressão negativa ainda. Né? E aí, pessoal, o que vocês poderiam falar sobre para a gente evitar barotrauma? Como a gente poderia reduzir a incidência de barotrauma? Doutor, eu acredito que se você não ofertar um volume muito grande a cada ciclo ventilatório, você consegue evitar que ocorra um barotrauma. Professor, a posição do paciente também é importante, né? Em relação ao decúbito elevado para melhorar a expansão, porque melhora a expansão do pulmão e reduz o risco também das pressões excessivas, que são uma causa importante, né, do barotrauma. Certo. Mas o quê? Aqui tem mais alguma dúvida? Mais uma opinião? Vou falar. Se eu tenho um excesso de pressão, tá, causando trauma na via aérea, então como é que eu posso resolver isso aí? São duas maneiras de fazer aliviar. E também a gente fazer uma sedação do paciente, para que ele não fique brigando com o ventilador, porque o tórax fica mais rígido, diminui a complacência. Então, para eu diminuir a incidência de barotrauma, excesso de pressão, eu tenho que deixar o pulmão mais complacente. Tá? Então, aumentar a sedação, fazer um bloqueador neuromuscular, certo? Só que naquela época a gente não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje. Então, o que o pessoal fez? Não, vou reduzir a pressão, deixar meu paciente mais complacente, mas vou jogar um bocado de volume lá dentro, porque isso não trazia menores problemas. Porque se meu pulmão está complacente, ele aguenta mais volume sem aumentar a pressão. Se meu pulmão está mais duro, ele aguenta pouco volume. Porque se eu dou um pouquinho de volume, ele já aumenta muito a pressão. Vocês têm esse conhecimento de complacência pulmonar? Sim ou não? Professor, não deu para escutar direito, o áudio ficou ruim, você pode repetir? Posso. O que acontece? Como é que a gente pode diminuir o excesso de pressão no pulmão? Aumentando a complacência pulmonar e da caixa torácica. Tá? Por quê? Porque o mesmo volume no pulmão complacente, a pressão é menor. Se eu faço um pulmão muito duro, como pulmão de Sara, então um paciente que não está bem relaxado, se eu jogo um pouquinho de volume, a pressão aumenta muito, porque o pulmão não é complacente, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Além dessas manobras que vocês falaram, a gente tem que melhorar a complacência pulmonar. Ficou claro? Sim, doutor. Então, vamos lá. E aí, pessoal, resolver esse problema da questão de pressão. Mas aí viu o seguinte, que se eu colocar o excesso de volume, tá, também gera problema no meu pulmão. Por quê? Os alvéolos vão ficar bem distendidos e isso começa a romper a parede dos alvéolos, causando uma reação inflamatória, diminuindo os pneumócitos, diminuindo a complacência do meu alvéolo. Então começou a surgir um outro problema, tá? Já tinha resolvido o problema do excesso de pressão, agora criou-se um problema do excesso de volume. E aí como é que a gente pode reduzir esse problema de excesso de volume? Lembrando que a gente também está preocupado com excesso de pressão, que é o que você sugere. O volume corrente, você controlar? Exato. Então, você controlar o volume que você está colocando ao seu paciente. Ele não pode ser em excesso, senão vai causar volumotrauma, nem pode ser muito pouco, porque você não está nucleando esse paciente de forma adequada. Tá? Mas naquela época, eles começaram a identificar esse problema de excesso de volume, eles não tinham noção do que era a telectasia. E aí, o que eles fizeram? Reduziram muito o volume do nosso paciente. E eles resolveram dois problemas. Se o volume que entra é muito baixo, no pulmão complacente, eu não tenho excesso de pressão e também eu não tenho excesso de volume. Tá? Então, não vou ter nem barotrauma, nem volumotrauma. Mas aí o que aconteceu? Meu alvéolo não ficou ventilado. Então, eu comecei a formar áreas de atelectasia.
E isso começou a formar o quê? Reação inflamatória do pulmão. E começou o paciente a morrer mais, paciente a morrer mais. E eles começaram a estudar. Os alvéolos que não eram ventilados, eles geravam uma reação inflamatória e o paciente morria mais, certo? E aí vem o conceito da trauma. E aí como é que eu faço para resolver esse conceito? Doutor, o problema que o senhor fala em relação à atelectasia? Certo, exatamente. Como é que eu resolvo isso? Você pode manter uma PIP, né? Boa, exatamente. Posso manter uma PIP, tá? Mas aí se eu manter uma PIP, vai aumentar o quê? Dentro do meu pulmão? A pressão. Vai aumentar a pressão, certo? E aí quando gerou um problema, qual a PIP ideal para o meu paciente? O pessoal viu que se eu botar muita pressão, aumenta a mortalidade. Se eu botar muito volume, aumenta a mortalidade. Se eu reduzir muito volume, aumenta a mortalidade. E aí começou o conceito de PIP. Tá? O que é PIP? Alguém sabe o que é? A pressão expiratória final positiva, né? Exatamente. Tá? Então, vou deixar uma pressão expiratória lá para deixar o meu alvéolo aberto. Só que, se o meu alvéolo tiver uma PIP muito alta, eu vou aumentar muito a pressão. Então, eu vou começar a gerar um problema que eu já tinha, que era barotrauma. Ou um volume de trauma, porque vai estar muito estendido. E aí começou a tentar achar qual seria a PIP ideal. E aí os estudos começaram a continuar como é que eu vou calcular essa PIP ideal, tá? Então, cada paciente tem uma PIP ideal, certo? E a gente não tem como calcular dos modos convencionais. A gente precisaria de um gráfico, pressão e volume, para a gente poder calcular a PIP ideal de cada paciente, certo? E cada paciente pode mudar de acordo com a anestesia, de acordo com o posicionamento, de acordo com a patologia que ele tem. E o peso, certo? Com isso, a gente tem que sempre estar com o pensamento, tá? Então, e aí começou a ver o seguinte, para todo mundo começou a colocar uma PIP de 5, porque seria, teoricamente, uma PIP fisiológica. E começou a ventilar meus doentes, mas também viu que tem alguns pacientes que morriam muito, tá? E aí começou a ter um outro conceito, que seria, aqui, esse gráfico aqui, deixa eu falar desse segundo conceito, ó. Esse gráfico aqui é muito interessante. Nesse eixo aqui horizontal, tá? Eu tenho o volume. Nesse eixo aqui vertical, eu tenho a pressão. Então, como é que ele funciona? Quando eu começo a inspirar, puxar o ar, tá? Ele começa a aumentar o volume. Nessa região aqui, ele ainda não aumenta a pressão. E logo depois ele vai aumentando a pressão lentamente, certo? E depois ele tem um pico pressório. Já aqui é... Desculpa, olha o contrário, tá, pessoal? Olha o contrário. Nesse eixo horizontal é a pressão. Nesse eixo vertical é o volume, certo? Nessa área aqui de base, o que é que acontece? Quando eu começo a inspirar. Quando eu começo a inspirar, tem um aumento pressórico muito importante, mas o pulmão ainda não encheu de ar. E aí, depois que eu comecei a expirar, esse pulmão começou a se abrir. Então, ele começou a ficar mais complacente, tá? E lá no finalzinho da minha inspiração, os alvéolos já estão bem distendidos, então não entra mais nenhum gás nesse meu alvéolo. Aí ele fica também, aumenta a pressão e não aumenta o volume. Quando a gente está com a bexiga de encher, aquela bexiga de aniversário, cola de encher, onde é o ponto que eu tenho mais resistência à insuflação? Vocês se lembram quando vocês enchiam bexiga de aniversário? No início. Hã? Alguém falou Isso, aí? assim que você vai começar a encher. Exatamente. Por quê? Porque ele está todo murchinho, tá? Então, isso a gente esticava um pouquinho, depois a gente começava a encher. No começo é uma força muito grande que a gente faz. O nosso pulmão é a mesma coisa. Aí depois que ele enche um pouquinho, ele começa a encher normal. Mas ele vai chegar numa distensão, que é a distensão máxima dele. Ele não aguenta mais distender, senão ele vai romper. E ali ele também gera muita força, muita pressão. Tá? Então ele não aguenta volume. Então essa região do início é aqui no, no, na parte inferior do gráfico e a parte do final é a parte que está super distendida. Tá? Então, colocando no meu pulmão, aqui embaixo representa a área de atelectasia, que o pulmão está bem fechadinho, tá? E aqui em cima representa áreas que meu pulmão está super distendido. Então, a minha ventilação ela tem que funcionar
o máximo nessa outra região aqui do meio, porque o pulmão ainda está aberto, mas não está totalmente aberto. Então, você consegue ter a melhor complacência, tá? É aqui que a gente tem que trabalhar. Então, a PIP ideal de cada paciente, qual é? É quando os pulmões começam a abrir. Então, quando você começa a ter, nessa fase inspiratória, a elevação aqui, quando o volume começa a aumentar, é porque os alvéolos estão abertos e ele está maior complacente. Então, essa aqui é a PIP ideal para cada pessoa. Tá? E aqui, mais uma vez, ó, o gráfico mostrando. Nessa região inferior, certo? A gente tem a região de muita atelectasia. Nessa região superior, a gente tem a região de super distensão, tá? Então, a gente faz essa manobra aqui, ó. Quando eu estou na região da atelectasia, eu coloco uma PIP, o que é que faz? Meus alvéolos aumentam. Então, eu estou recrutando meus alvéolos, tá? Aí eu estou deixando ele um pouco mais aberto, certo? E aqui, ó, uma foto mostrando o paciente decúbito dorsal, as áreas do pulmão para mostrar como é heterogêneo. Nessa região de baixo, em que tem dependência da gravidade, é a maior atelectasia. Então, vocês olham para o gráfico, para a figura direita, vê os alvéolos bem pequenininhos, tá? E na área superior, os alvéolos estão bem aerados, estão bem distendidos. Então, mostrando aqui os alvéolos bem maior em B. E essa região intermediária, onde ele tem a maior complacência. Ou seja, em A está bem fechadinho, em B está bem distendido, e em C é onde ele tem a melhor complacência, é onde a gente deve ventilar. Tá? E aí veio o conceito de biotrauma. Alguém sabe o que é biotrauma? Doutor, eu não tenho certeza, mas eu acho que é aquele trauma que é decorrente da própria ventilação, né? Quando você está Causa inflamação, né? Não? Uma coisa assim. Veja, Uma todos inflamação, os... Pode falar, pode falar. eu acho que é uma inflamação quando você não faz uma ventilação mecânica adequada, né, não? Certo. Veja, todos os traumas que a gente está falando aqui é decorrente de ventilação mecânica. Barotrauma, ventilotrauma, teletrauma, tá? E biotrauma? Seria o quê? Seria inflamação. Todos eles geram inflamação. Tá? Todos geram inflamação. Mas o que é que causa inflamação? Um é causado por excesso de pressão, outro de volume, outro de atelectasia. E o Pode ser biotrauma? o estiramento, a hiperinsuflação? Aí seria mais para volume trauma, tá? O biotrauma é energia. Porque o pessoal viu o seguinte, que se mesmo eu estiver ventilando aquela área de melhor complacência, e eu estiver jogando muita energia no meu paciente, tipo aumentar a frequência ventilatória de forma absurda, eu estou jogando muita energia no seu pulmão, também gera reação inflamatória, tá? Então, biotrauma é excesso de energia que a gente está causando e gerando reação inflamatória ao nosso paciente, tá? E quando a gente vê a forma do biotrauma, a gente vê que ele tem todos os componentes da ventilação. Frequência expiratória, volume corrente, pressão de pico e datapressure. Eu vou falar daqui a pouco que é datapressure, tá? E aí, para vocês verem aqui um gráfico, volume trauma, alvéolo muito distendido. Atelectrauma, alvéolo muito murchinho. Barotrauma, o excesso de pressão, causando lesão. E o biotrauma é justamente o excesso de energia que a gente faz ao nosso paciente. Todos eles aumentam a mortalidade do nosso doente, tá? Eu vou pegar um gráfico aqui para vocês, o que seria o data pressure. Alguém sabe o que é o data pressure? tem a diferença de pressão de pico e apípico, né? Certeza que é de pico. Alguém sabe o que é a diferença de pressão de pico e pressão de platô? Pressão de platô é quando tem tipo uma reorganização do ar dentro do pulmão, não é? Nem sempre ela aparece nisso. Certo. Alguém sabe mais? A pressão de pico é a máxima registrada durante a inspiração. Boa. E a de platô? A de platô E a de é platô? no final da inspiração, quando o fluxo é interrompido. Certo. Boa. Parabéns. Então, qual é a diferença das duas? Quando a gente quando tem ventilação mecânica na fase inspiratória, o ventilador joga
um fluxo, tá? Sob pressão positiva. Então, o ar ele sai batendo nas paredes. E isso gera uma pressão. Até ele chegar no alvéolo. E toda essa pressão que o ar sai batendo nas paredes, tá? O atrito que o ar passa nas paredes é contado na pressão do platô. Na pressão do pico, desculpe. Depois que estabilizou, a gente faz uma pausa inspiratória, ou seja, fecha a válvula IS. E a válvula IS também está fechada, tá? O ar está ali, o ar fica, vamos dizer assim, sem fluxo, tá? Mas o alvéolo está estendido. Então, aquela pressão apenas da distensão do alvéolo é a pressão do platô. Então, vou repetir. Está aqui meu alvéolo fechadinho. Começou a inspiração. Aí meu alvéolo começa a insuflar. Só que o ar está batendo nas paredes. Tá? O atrito ar na parede, mais essa distensão alveolar é a pressão do pico. Uma pressão mais elevada. Fechei a válvula inspiratória, ou seja, não tem fluxo. A válvula está fechada também, não tem fluxo. Tá? Então o ar não está batendo nas paredes, só tem apenas a distensão alveolar. Então essa é a pressão de platô. Então, eu considero quem? A pressão de pico ou a pressão de platô? A de platô. A de platô, porque não interessa o resultado das moléculas batendo na parede. Só interessa a distensão alveolar. Tá? E aí, o quanto esse alvéolo está estendendo? Vai depender de quem? De quanto estava antes. Ou seja, da minha PIB, que é a pressão expiratória final. Então, o delta pressure é a diferença entre a pressão de platô e a PIB. Certo? É o quanto o meu alvéolo se estende. Se eu coloco uma PIB de 0, o meu alvéolo está fechadinho. E uma pressão de platô de 20. Ele sai de fechadinho até 20. Então, o delta pressure é 20. Mas se eu coloco uma PIB de 10, ele já fica mais, o meu alvéolo fica mais armado. E uma pressão do platô de 20. Ele sai daqui para cá. Ele está aqui para cá. Ele só faz isso. Certo? E aí, o que foi que os trabalhos mostraram? Que os alvéolos que têm uma dilatação muito grande, ou seja, o delta pressure muito elevado, acima de 15, aumenta a mortalidade. Tá? Então, o máximo da diferença entre o PIB e a pressão do platô tem que ser de 15, para que ele não aumente muito a distensão. Certo? Então, se eu coloco uma PIB de 15, a minha pressão do platô tem que ser no máximo quanto? De 20. A PIB foi de 15 ou de 5? A pipa é de 5. A PIB de 5. Se eu boto uma PIB de 5, minha pressão do platô tem que ser no máximo quanto? 20. Porque essa diferença, tá? Porque se eu aumento essa diferença, eu estou aumentando muito a minha energia no meu alvéolo e posso estar aumentando mortalidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro problema que foi descoberto, excesso de pressão. Aí o pessoal reduziu a pressão no pulmão, deixou o pulmão mais complacente. E aí mais estava ventilando a grandes volumes. Segundo problema que existiu, o aumento de volume. E aí o pessoal começou a reduzir o volume. E aí começou a entender que existia área de atelectasias que também gerava inflamação, também gerava mortalidade. Aí o pessoal começou a introduzir a PIP. O pulmão ficou a mais aberto, então reduziu a atelectasia, mas continuou ventilando a grandes volumes, tá? E fazendo um aumento de pressão, aumento da frequência ventilatória, e aí a gente teve o quê? Da energia que o pulmão recebia. Então, isso teve o biotrauma. Então, veio o conceito do delta pressure mais reduzido. Tá? E eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, certo? Que é muito importante isso. Tudo que eu falei faz a diferença entre vocês e uma pessoa que decora apenas o esqueminha de como é a ventilação protetora. Você vai saber onde atuar em cada situação, onde atuar em cada patologia, tá? Porque aí é onde vem o conceito. Eu estou ventilando um paciente asa 1 que eu preciso entubar porque ele teve insuficiência respiratória e criou Covid. Estou ventilando o paciente está em sepsis. Estou ventilando o paciente está com pulmão de SARA. Estou ventilando um obeso. Então, você tendo esse conceito de o que causa a agressão, você vai poder proteger o seu paciente.
Agora, eu queria que vocês tivessem um compromisso comigo de dizer quais são os parâmetros que a gente deve colocar no ventilador para ter ventilação protetora, dever de casa. Quais são os parâmetros, certo? Certo, professor. Galera, deixa aí meu contato, deixa aí meu Instagram, pode mandar um zap, pode mandar no Instagram qualquer coisa, para a gente poder dar continuidade, tirar qualquer dúvida, tá? E era isso que eu tinha preparado para a gente conversar hoje. Tem alguma dúvida? Não, professor, acho que a gente foi tirando durante a aula, deu para ir. Essa interação foi boa porque deu para ir acompanhando, assim, criando a linha de raciocínio. Pois é, eu acho que não restaram outras dúvidas não, que a gente conseguiu realmente tirar durante esse momento. Queria agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade. Desde quando eu realizei o convite lá atrás, você já demonstrou interesse em querer participar do nosso momento, né? Então, eu queria agradecer por isso. A Liga realmente ela está nesse intuito de tentar trazer a ventilação mecânica, que é um tema que é complicado, às vezes é complexo, a gente não tem tanto contato na graduação. E eu tentei, Raimundo, dar uma simplificada aí, porque ventilação protetora, você pegar os artigos é muita coisa. Tem conceito de estresse, estranho, então, assim, são conceitos um pouco mais aprofundados, que assim, não dá para a gente trazer uma discussão mais aprofundada aqui, tá? Mas eu fico à disposição, pode mandar mensagem, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Tá certo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada, Valeu, doutor. galera. Tenham boa noite. Obrigado pelo Tchau, boa convite. noite.